Aí, galerinha, beleza? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre a função éter ou os éteres. Antes de começar a falar sobre a função éter, vamos falar sobre uma curiosidade. Olha só, antes da descoberta da anestesia, as cirurgias elas eram menos comuns, né? Geralmente consistiam em pequenas intervenções apenas superficiais ou amputações de membros. A rapidez nas operações era essencial. Por quê? Porque geralmente os pacientes eram literalmente contidos à força, né? E com sorte, muitas vezes eles desmaiavam durante o procedimento cirúrgico. Até que então o médico norte-americano Williamson Long, né, teve a brilhante ideia, né, de criar a anestesia. Então ele foi o pioneiro a realizar operações com a aplicação de anestesia. Tá? A primeira ocorreu lá no ano de 1842. No Brasil, a primeira anestesia foi realizada pelo Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo. Isso foi lá no ano de 1847, 5 anos após a primeira cirurgia de Williamson Long. A substância em questão que foi utilizada por Long como anestésico foi o éter dietílico. Então, em contato com a pele, o éter dietílico ele evapora bem rapidamente, provocando, proporcionando uma sensação de frio e o que gera a redução da sensibilidade. Tá? Essa propriedade permitia usar essa substância em cirurgias apenas superficiais, né? Mas foi com o uso dela por inalação que teve aí o sucesso nas cirurgias mais invasivas. Vamos falar um pouquinho sobre a função éter. Então, quando o hidrogênio da hidroxila de alcoóis e fenóis é substituído por um grupo aquil ou aril, temos lá a classe dos éteres, ou a função éter. Num resumo mais fácil de entender, os éteres são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos, né? Duas cadeias orgânicas, uma em cada ponta. Éteres são pouco polares e muito voláteis. Geralmente são solúveis em água quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio. Em geral, são pouco reativos e só sofrem reações de clivagem ou reações de quebra por ácidos. E devido a essa propriedade, são muito utilizados na indústria e em laboratórios como solventes para outros compostos orgânicos. Alguns exemplos de éteres que são solventes clássicos, né, de laboratório são o dimetoxetano, também conhecido como DME, e o tetrahidrofurano, que é mais conhecido pela abreviação de THF. Vamos à nomenclatura dos éteres. Galerinha, os éteres são um grupo que tem uma grande flexibilidade lá na nomenclatura sistemática. Uma delas é a que vocês estão vendo. Por exemplo, vamos colocar o prefixo que indica o número de carbono, né, do menor radical, mais a palavrinha ox, mais o radical de nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Na imagem eu tenho duas representações do metoxetano. Vamos nos ater na de cima. Então, na de cima eu tenho o oxigênio e à esquerda do meu oxigênio eu tenho o radical metil. Tá ok? E à direita do meu oxigênio eu tenho o radical etil. Então, o primeiro radical que é met, seguido da palavrinha ox. Aí o segundo radical é etano. Por que o meu segundo radical vai ser etano? Porque é um radical orgânico, ou seja, o grupo funcional lá no fim, o meu sufixo vai ser O, né? Eu tenho apenas 2 carbonos e o meu infixo é AN porque eu tenho apenas ligações simples. Outra maneira de nomear os éteres é utilizando a seguinte estrutura. Lá eu vou colocar o radical mais o radical e no final a palavrinha éter. Sempre coloco primeiro o radical menor e depois
o radical maior e finalizo com a palavra éter. Por exemplo, na imagem eu tenho o etil isopropil éter. Na nomenclatura usual, ainda podemos dar o nome para a função éter de outra maneira, onde podemos colocar a palavra éter mais o nome do menor radical mais o nome do maior radical, terminando com o sufixo ico. Por exemplo, na imagem eu não tenho radical menor ou radical maior, os dois radicais são etil. Então eu posso dar a nomenclatura lá como éter etil etílico ou éter dietílico. Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Como tarefa, vocês devem dar a nomenclatura para o éter que está aparecendo aí na telinha de vocês e o próximo que aparecer. É isso, um abraço, tchau, tchau e bons estudos!